tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Damos início ao programa Discípulos e Missionários em nossa TV Canção Nova. É o Sistema Canção Nova de comunicação a serviço do Evangelho da vida, do Evangelho da esperança. Neste mês de agosto estamos refletindo esse tema tão bonito, tão importante para a vida da igreja e da humanidade, que é o tema das vocações. Hoje, dia 19 de agosto, celebramos, portanto, o domingo da vida consagrada. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, porque o vosso servo escuta. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. A igreja viu nesta passagem bíblica em que Deus chama por 3 vezes o jovem Samuel e faz dele um profeta. A igreja viu a imagem do chamado de uma pessoa à dedicação de sua vida a Deus, como, por exemplo, na vida consagrada. Aquele que deve servir a Deus radicalmente, viver separado do meio do povo, sem viver uma profissão secular, mas inteiramente dedicado ao reino de Deus. É Deus mesmo quem chama o consagrado, pondo no seu coração esse desejo de consagração, dotando de dons adequados para a vivência desse testemunho, como, por exemplo, o dom do celibato. No caso dos sacerdotes, dos religiosos, religiosas, irmãos e irmãs consagrados, monges e monjas. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a vida religiosa faz parte do mistério da Igreja. É um dom que a Igreja recebe de seu Senhor e que oferece como estado de vida permanente ao fiel, chamado por Deus na profissão dos conselhos evangélicos. Na Arquidiocese de São Paulo, temos a presença de 110 congregações femininas, congregações religiosas, e 70 congregações religiosas masculinas. Portanto, são mais de 2.300 religiosos. E para refletir conosco sobre esse tema tão bonito, tão importante, contamos com a presença aqui nos nossos estúdios do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Bom domingo para o senhor, Dom Odilo. Seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Obrigado, bom dia, bom domingo também, bom domingo a todos. É uma alegria estar novamente aqui e hoje eu quero saudar de modo particular os consagrados e consagradas a Deus no carisma da vida religiosa, nas muitas formas desse carisma que se expressa através das congregações, ordens religiosas, nos institutos de vida consagrada e também nas novas formas de vida consagrada que surgem na igreja também em nossos tempos. Vamos imediatamente acompanhar uma participação, uma pessoa que faz uma pergunta para Dom Odilo. Eu sou Karine, aspirante da Congregação Pias Discípulos do Divino Mestre, e gostaria de perguntar para o senhor com relação aos consagrados, né? Que os consagrados religiosos, eles fazem votos de castidade, pobreza e obediência, seguindo o exemplo de Jesus, casto, pobre e obediente. O senhor poderia explicar melhor os sentidos desses votos nos dias de hoje? Puxa, Karine, você está me pedindo muita coisa ao mesmo tempo. É claro que os votos de pobreza, castidade e obediência são, digamos assim, a expressão concreta da consagração religiosa, né? Mas o mais importante é aquilo que está por trás, o que significa a pobreza, obediência e castidade. Isto é, a escolha radical de Deus. A escolha radical de Deus que, portanto, supera todo o bem deste mundo que nós poderíamos ter através dos bens deste mundo, da riqueza deste mundo, mesmo através da família, do amor humano vivido no casamento, que é uma coisa boa, porém ainda não é o amor completo, não é amor perfeito, né? Os consagrados já vivem através da castidade esse sinal do amor integral, né? Do amor de Deus, assumido, acolhido na vida, né? E depois a obediência, né? Pela obediência os religiosos claramente acolhem a obediência radical a Deus antes de tudo, né? O cumprimento do primeiro, o maior de todos os mandamentos, amar a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus de todo o coração. E, portanto,
a renúncia a toda e qualquer forma de alguma forma, afirmação, né, da pretensão de ser Senhor, de ser, de alguma forma, Deus no lugar de Deus. Então, pelos votos religiosos, de fato, está expressado um grande sinal, a vida religiosa é um grande sinal da escolha radical de Deus. Não é desprezo por nada disso que se deixa, mas é a escolha daquilo que, de fato, já é o definitivo, né? E dessa forma, vivendo dessa forma, vivendo a vida consagrada, os religiosos, os consagrados, são chamados a serem sinal de Deus, um evangelho vivo. Vamos imediatamente para a segunda participação de uma religiosa que pergunta para Dom Odilo. Eu sou irmã Maria Luísa, pertenço à comunidade das Irmãs Paulinas. Dom Odilo, qual a missão dos religiosos de clausura? É um carisma muito especial, né? A missão delas é, em primeiro lugar, também ser este sinal da escolha radical de Deus, por quem vale a pena entregar a vida completamente, inclusive sem nem mesmo aparecer na cena, né? Sem mesmo aparecer na cena. Por isso vivem a vida recolhida em clausura para a adoração de Deus, para, portanto, a oração, para a intercessão pela igreja, a intercessão pelos irmãos, pelo mundo, né? Para o estudo e aprofundamento, portanto, da palavra de Deus, e assim muitas consagradas à vida contemplativa escrevem e ajudam a produzir literatura, matéria mística, leitura espiritual, que ajuda depois tantas outras pessoas. Então, esta é, em síntese, a vocação e a missão das religiosas de clausura. É uma vocação muito importante, irmã Maria Luísa, como nós podemos observar, os carmelos que são de vida contemplativa, de clausura, as outras congregações e ordens de clausura, normalmente são muito visitadas por pessoas que procuram, querem estar junto, porque ali, de alguma forma, o Carmelo ou o mosteiro é um sinal de Deus por ele mesmo. Chama, atrai, porque ali se tem a percepção mais clara de uma presença forte de Deus. O programa Discípulos e Missionários conta com a sua participação. Você pode nos escrever através do nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Nos envie sua pergunta, nos envie também sugestões para temas, de modo que possamos refletir aqui nos nossos programas. Você também pode assistir novamente esse programa e também compartilhar com as pessoas que estão nas suas redes sociais através desse endereço, desse link, youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova. Acompanhamos agora a última participação. Sou o Padre Wellison Pereira, de Cachoeira Paulista. Dom Odilo, Papa Francisco, na homilia para o Dia da Vida Consagrada, ele alertou sobre o misticismo isolado e o ativismo desequilibrado. Como o consagrado pode encontrar equilíbrio em suas atividades diárias? Sim, o Papa Francisco tem falado mais de uma vez sobre certos desvios na forma correta de viver a vida cristã, até mesmo de exercer a missão, né? Na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado de todos à santidade, o Papa adverte contra dois desvios e perigos que vão no sentido contrário da santidade, da busca da santidade. Ele fala do gnosticismo e do neopelagianismo. Vocês podem ler lá o que significa isso, mas de toda maneira, de um lado é o ativismo exagerado, o neopelagianismo vai por essa ideia. Pelágio é um que viveu lá nos primeiros séculos do cristianismo e ele afirmava, em outras palavras, que tudo depende do homem, né?
E também a salvação depende do homem. Deus depois dá a graça, a recompensa, mas depende do homem mais do que tudo. E isso não foi aceito, depende do homem sim, mas ajudado pela graça de Deus. Deus não só dá a recompensa, mas dá a graça agora de a gente praticar o bem, né? Na Bíblia, inclusive, está escrito, Deus já escolheu as boas obras que nós devemos praticar e as coloca. Cada dia vai semeando as ocasiões para a gente praticar as boas obras e nos dá a graça de praticá-las. Então a gente sim deve se esforçar, mas conta sempre com a graça de Deus. Então o ativismo traduz um pouco essa questão de a gente achar que a gente tem que fazer tudo sozinho, né? Sempre lembro uma palavra de Santo Agostinho, né? Fazer tudo como se tudo dependesse da gente, mas nunca esquecer que no fim tudo depende da graça de Deus, que nos ajuda, né? Deus nos dá a alegria da fé. O Papa tem falado muito da alegria, claro, da beleza, do consolo, isso é verdade, né? Deus nos dá alegria, mas não para a gente ficar sentado e pronto, está muito bom para mim, né? Deus nos dá a alegria da fé, nos dá o dom do consolo da fé e assim por diante, e as consolações místicas eventualmente, mas para que a gente, a partir daí, traduza isso em preocupação pela missão, que outros participem também deste dom, à medida que a gente testemunha, compartilha, exerce a missão, ajuda outras pessoas também a se encaminharem para terem o dom da fé, a alegria da fé e do consolo espiritual. Estamos chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários, nesse domingo em que a Igreja celebra a vocação da vida religiosa. Dom Odilo, suas palavras de encerramento e sua bênção. Pois não, hoje domingo especial, porque também lembramos de Nossa Senhora elevada ao céu, celebrada na liturgia de hoje. Nós em São Paulo temos a Catedral Nossa Senhora da Assunção, como em muitos outros lugares também Nossa Senhora elevada ao céu, com vários títulos, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção e assim por diante. Da Piedade em Lorena. Então, então hoje venerada especialmente, mas é para toda a Igreja uma festa bonita, porque Nossa Senhora elevada ao céu é um grande sinal para a Igreja, sinal de esperança segura, como diz o concílio. Ela nos dá um norte, uma certeza por onde ir, né? O caminho dela foi o caminho justamente que levou à glorificação junto do seu Filho. Nós contamos com a intercessão dela para chegarmos lá também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.